Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Camila Rodrigues, proprietária da Showtime, da Planet Travels e criadora da BSB Cruise & Travels, onde eu ajudo fãs a realizarem seus sonhos pelo mundo. E no episódio anterior, eu contei pra vocês a minha vida de fã, né? Como eu comecei a ser fã, tudo que aconteceu. E hoje eu quero te mostrar como que essa paixão virou um projeto de vida, né? Feito com muita dedicação, responsabilidade, e por trás das fotos lindas e os encontros com os ídolos tem um trabalho de muita superação e um sonho que foi virando realidade. Então, quando a gente permite viver o sonho, ele realmente acontece. Então, vou contar para vocês como começou a minha jornada nessa mistura de fã com empreendedora. Como eu contei para vocês no episódio anterior, em 2015 foi o ano que eu realizei o meu sonho de fazer o meu primeiro meet and greet. Então, nesse ano, eu conheci muitas fãs e grupos, né, diferentes, muita gente com o mesmo propósito, muita gente, assim, que eu nem imaginava que tinha esse tanto de fãs naquela época, ainda de Backstreet Boys, que a gente poderia, né, viver esse sonho juntas. Conheci umas meninas que tinham uma página no Facebook que chamava BSB Cruising Brasil. E elas queriam fazer um baixo-assinado para trazer o cruzeiro deles aqui pro Brasil. E eu já trabalhava em agência de viagens nessa época. Então, o que eu fiz? Me ofereci para poder ajudar elas a trazer esse cruzeiro para cá. Conhecia muita gente que trabalhava dentro da parte de cruzeiros, tudo. Conversei até com o pessoal da produção deles para ver se era possível e tal. Enfim, a gente fez um abaixo-assinado. Esse abaixo-assinado ele foi até pro site oficial dos Backstreet Boys na época, mostrando que as brasileiras queriam um cruzeiro deles aqui no Brasil. Mas acabou que não deu em nada, né? E aí eu comecei a ajudar elas a administrar esse Facebook, porque na época nem usava Instagram. Isso foi em 2015. E nos shows de 2015, eles acabaram lançando um cruzeiro na Europa, que seria em 2016. Até então conhecia muitas meninas e tal. Mas assim, eu não tinha uma pessoa ali que falava, vamos pra esse cruzeiro, vamos fazer essa loucura. Eu meti as caras e fui sozinha. Conheci uma menina na internet, a gente foi pro show juntas e aí a gente resolveu comprar esse cruzeiro. Consequência dessa compra, a gente conheceu outras pessoas que também iam pra esse cruzeiro. E aí, como eu falei pra vocês, eu já trabalhava numa agência de viagens. Então, as meninas acabaram fechando comigo, as meninas que eu conheci desse grupinho, alguns itens de viagem. Então, elas fecharam passagem aérea, a gente fechou um hotel, tinha ali uma van que precisava do hotel que a gente estava até o porto. E aí, eu fiz esse serviço sem intenção nenhuma, e beleza, fomos pro cruzeiro, que aí numa outra oportunidade eu conto pra vocês como que foi esse primeiro cruzeiro, como que foi realizar esse sonho. E quando eu voltei do cruzeiro de Backstreet Boys, que foi em 2016 mesmo, e quando eu voltei do cruzeiro, logo em seguida eles lançaram a residência em Las Vegas em 2017. Então, tipo assim, a gente mal tinha ido no show de 2015, eles lançaram o cruzeiro, mal acabou o cruzeiro, eles lançaram a residência. E aí eu falei, vamos fazer outra loucura, né? Porque eu já falei pra vocês que isso vira um vício, né? Você vai no primeiro, você quer ir em todos. Então, eu falei, não, vamos ver quem quer ir, né? Se as meninas que foram pro cruzeiro topariam ir. Eu não tinha nem visto americano, gente. Não tinha nem passaporte. Não, passaporte eu já tinha, sim. Eu não tinha o visto americano. Nessa brincadeira, né? Porque quando eu contei pro meu pai que eu ia pra um cruzeiro dos Backstreet Boys na Europa, ele quase me matou, né? Mas tudo bem. Ele falou, agora que você conseguiu realizar o primeiro sonho, né? Não sei quantos vai precisar realizar mais para poder dar conta do que aconteceu lá no passado, né? Ele pegou e me deu uma ideia, né? Meu pai falou assim para mim, por que você não monta um grupo de meninas para poder ir para Las Vegas, vocês todas juntas, tipo como você foi agora no cruzeiro? E aí, nessa brincadeira, a gente montou um pacote de viagens, né, na agência que eu trabalhava. Comecei a vender esse pacote para meninas que, assim, não tinham nenhuma referência de viagem, né? Não sabiam o que precisava para ir para os Estados Unidos, até porque, né, uma viagem para fora do Brasil é um pouco mais complicado. Tem gente que não sabe, tem gente que nunca foi. Tem gente que não sabe nem por onde começar. Então, através desse canal, a gente passava todas as informações. Tanto que depois, né, as meninas que estavam comigo dentro da BSB Cruising Brasil acabaram saindo, né? Primeiro saiu uma, depois outra, e aí eu acabei ficando sozinha. E foi que mais pra frente o negócio acabou, né, tomando uma proporção maior. E aí virou BSB Cruising Travels, né? Então, por isso que
que mudou aí o nome. Mas voltando, né? Essa primeira viagem que eu fiz de Backstreet Boys foi da residência em 2017, que foi os primeiros shows que eles fizeram por lá. Então, né, a gente começou ali vendendo, tal, né, achando que não tinha uma expectativa, assim. E acabou que foi um grupo de quase 40 meninas. E aí vem toda aquela coisa do, né, todo mundo que vê assim por fora acha, nossa, foi tudo lindo, maravilhoso. Imagina, gente. Essa vida de vender viagem, de empreendedora, de organizar, né? Porque além da gente mexer com o sonho da viagem, né? Da pessoa que quer viajar, realizar o sonho, a gente mexe com o sonho de infância das pessoas. Então, o negócio é muito mais complicado. Se você tem uma decepção ali, ela é muito mais profunda do que... Não que você não... Se você tem uma decepção numa outra viagem, não vai ser uma coisa que vai te frustrar. Vai, mas nesse caso... mexe com aquela menina de 15 anos, 14 anos. Então, é totalmente diferente. É uma realização de sonho diferente. Então, na primeira viagem ali, que era uma viagem completa já, que englobava aéreo, hotel, transfer, seguro, né? Toda assessoria, toda a dedicação ali. Como na época a empresa não era minha, porque eu nem sonhava em ter uma agência de viagens, o dono da empresa estava junto. E mesmo assim, a gente passou vários perrengues. Tipo, pra vocês terem ideia, teve uma menina que no segundo dia de viagem teve pedra no rim. E assim, era aquele show de Vegas que tinha a mesa, né? Que era o sonho de todas ali, comprar aquela mesa que você ficava quase em cima do palco. E essa menina comprou essa mesa. E ela não conseguiu ir pro show. Então, vocês imaginam, ela chegou lá, no segundo dia, ela teve a pedra no rim. Até a gente descobrir que ela teve pedra no rim, ela desmaiava. Teve que levar ela pro hospital, tudo. Agora, vocês imaginam se a gente não tivesse ali um seguro viagem para ajudar essa pessoa. Todos esses mínimos detalhes. Tive também pessoas que, tipo, chegaram lá em Las Vegas nessa primeira viagem. Gastaram todo o seu dinheiro, a menina gastou todo o dinheiro dela no primeiro dia. Ela comprou um iPhone, bolsa, e depois ela não tinha dinheiro para comer. São as situações que a gente mostra, assim, e se não tivesse alguém ali para dar um apoio, para dar um suporte? Isso é alguns dos casos, né, que eu tô assim contando para vocês, que foi da primeira vez, né? E conforme tudo isso foi passando, a gente foi pegando experiência, né? Eu fui cada vez mais me aperfeiçoando, estudando e vendo como que eu poderia facilitar cada vez mais para a fã poder realizar esse sonho dela. Então, hoje, né, o trabalho todo que a gente faz é esse. Depois de 2017, a gente acabou fazendo mais 4 ou 5 grupos para Las Vegas, porque fomos em todas as temporadas ali que teve. Então, foram praticamente de 2 a 3 viagens por ano. E, assim, foi sensacional, porque uma coisa que era uma brincadeira, acabou realmente virando um trabalho sério, de muita dedicação, de muita responsabilidade. Muita gente acha que é fácil, assim, ai, nossa, ela vem de viagem, ela viaja de graça, ela viaja pelo mundo e é isso. Não é só isso. Tem muito mais aí por trás, né? Só a gente que tá ali no dia a dia sabe o que se passa dentro de uma agência de viagens. E aí, nesse tempo todo, né, de 2017, 2018, 2019, teve Vegas, teve cruzeiro. Eu acabei saindo de uma agência, entrando em outra, levando golpe, enfim. E aí eu resolvi finalmente abrir a minha agência de viagens. Então, em 2019, eu abri a Planet Travels, que a gente trabalha, né, o personalizado e o corporativo. E aí a gente começou a trabalhar Backstreet Boys por ali também. Por quê? Porque no decorrer dos anos, conforme eu fui vendendo essas viagens, fazendo todo esse intermédio para as meninas, eu fui criando o meu nome ali no mundo de Backstreet Boys, através também do meu Instagram, da BSB Cruise and Travels. Então, quando eu abri a Planet, a gente resolveu colocar ali os Backstreet Boys também para fazer parte. Mas tivemos o cruzeiro, depois tivemos a última viagem de Vegas, que foi quando eles encerraram a residência, a gente já estava com a Planet Travels. Então, assim, foi um encerramento muito bom. Só que aí, depois disso, veio a pandemia. Então, em 2019, a gente já estava, né, com a Planet Travels, já vendendo Backstreet Boys, tudo certinho. E aí, eles lançaram os shows no Brasil, a gente fez hotel, né, toda o respaldo, a assessoria para o fã, né, para quem ia vir de fora do Brasil, de São Paulo, enfim. A gente ajudou aí na logística toda. E eles também abriram um turnê mundial da Tour DNA.
Então, nós também abrimos pacotes de venda, né, para shows fora do Brasil. Que um deles foi para Flórida e o outro foi para Califórnia. Só que aí, né, tava tudo lindo, maravilhoso. Nós estávamos ali prontinhas para ir pro show. Nós fomos primeiro para Uberlândia com um grupo. E aí já estava rolando aquela história de pandemia, já estava rolando a história do Covid. E aí, quando a gente chegou em São Paulo, eles cancelaram o show daqui de São Paulo. E aí foi uma confusão, foi super frustrante. Várias meninas que tinham acabado de chegar tiveram que ir embora. Enfim, a gente tinha o encontro de fãs. Eu, de verdade, não sei como que a gente suportou ali, né, tudo o que a gente passou ali. Porque a minha ficha só foi cair depois de 2 dias, né, de tudo que aconteceu quando eu tava na minha casa, porque aí a gente teve que ficar, né, no hotel ali, dando suporte para as meninas que estavam ali com a gente. E aí sim que a minha ficha foi cair de tudo que aconteceu. E nessa a gente tinha as viagens dos Estados Unidos. E aí as fronteiras fecharam. E aí tinha um monte de gente que tinha comprado a viagem e não tinha visto. E aí fechou o consulado, fechou tudo, foi um caos. Ninguém sabia mais se ia ter viagem, se não ia, se eles iam continuar, se não ia. Bom, tudo aquilo que a gente passou na pandemia. E para vocês terem ideia de como essa coisa de sonho mexe tanto com a gente, o que nós mais vendemos na pandemia foi pacote de Backstreet Boys para os Estados Unidos com a fronteira fechada e o consulado fechado. Vocês acreditam? Foi isso mesmo. Essa coisa de você alimentar o sonho, de você realmente ir atrás do sonho. Isso que me move até hoje de fazer o trabalho que eu faço. De dar o apoio, de dar o suporte, de ensinar mesmo para que a pessoa ela vá lá e ela realize, independente de ela ir comigo ou não. Lá no Instagram da BSB Cruising Travels, a gente passa tudo. A gente ensina como que você faz cadastro no fã-clube, a gente ensina como que você compra ingresso, a gente ajuda, a gente faz live explicando sobre todo o produto. Tipo assim, eles lançam um show, a gente vai lá, estuda sobre aquilo, sabe, né? Tipo, tem informações e faz uma live, faz um vídeo para explicar para vocês tudo o que está acontecendo, para que vocês não tenham que ir atrás da informação. Na verdade, a gente faz o trabalho que eles deveriam fazer, né? Essa é a verdade. Na pandemia, como eu falei para vocês, a gente teve vendemos muito Estados Unidos, tivemos muitas meninas que fecharam o pacote tudo, mas para vocês terem noção, a gente tinha aí em torno de 60 pessoas desse grupo, juntando Flórida e Califórnia, e nós tivemos mais de 30 vistos negados. Então, assim, além do desafio todo, né, de estar ali vendendo aquilo, não só da venda, mas virou uma coisa tão profunda, tão tipo de amigo, tipo assim, né, do tratamento ali nosso como empresa com as fãs, que assim, a empatia, na verdade, né? Porque, a gente chorava junto com as meninas, assim, foi bem desafiador, tanto que para muitas que não foram para Flórida porque não conseguiram o visto, a gente fez um pacote para Tour DNA para elas irem para Lisboa. Então, falamos, não, vocês vão de qualquer jeito, de algum jeito vocês vão. Então, assim, né, resumindo. E nessa, a gente continuou com os Backstreet Boys na Planet, só que aí tava misturando muito, né, aquela coisa de fã, de entretenimento, com a parte de personalizado e corporativo. E aí foi onde eu realmente resolvi separar e abrir a Showtime. Então, a gente abriu a Showtime no final de 2022, para poder trabalhar mesmo o entretenimento, para poder dar o suporte ao fã, não só de Backstreet Boys. Porque aí eu comecei a receber pedidos de outras bandas, de outros grupos. Então, hoje a Showtime ela faz toda essa parte, né, de dar o suporte para o fã, de poder montar um pacote, uma experiência exclusiva para um grupo de amigas, um grupo de pessoas que querem ver um artista, não precisa ser uma banda em si, para qualquer lugar do mundo. Então, a gente trabalhando ali tudo sempre com, né, muita responsabilidade, muito carinho. Estamos aqui, né, com a Showtime firme e forte, junto com a BSB Cruising Travels. Ser empresária me tornou uma fã ainda mais completa. E ser fã me transformou numa empresária que entende a dor do outro. Então, hoje eu tenho mais empatia para poder entender ali o fã, né? O que ela está sentindo, porque eu também sou. Né? Então, eu consigo entender vocês muito mais do que vocês imaginam. E sabe qual é o mais incrível disso tudo?
é ver que isso aqui não é só sobre viagem, é sobre conexões, né? É sobre pessoas mesmo. Então, tem meninas que se conheceram nos meus grupos aí desde 2017, que viraram melhores amigas e levam essas amizades pro resto da vida. Eu mesma tenho muitas amigas que eram minhas clientes e hoje são, tipo, minhas melhores amigas. Então, é o que eu falo, o Backstreet Boys é muito mais do que Backstreet Boys. Aí, conforme for passando episódios, a gente vai falando um pouquinho mais, eu vou contar mais pra vocês sobre coisas que já aconteceram, experiências que eu já tive. E no próximo episódio, eu vou trazer a nossa primeira convidada pra ela contar a história de fã dela e vocês acompanharem. Então, espero vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar, mandar o canal pra quem vocês quiserem, chamar as pessoas pra poder ver a gente. E se você tem uma história de fã que você acha que eu tenho que saber e tenho que contar para os outros saberem também, você pode comentar aqui né, resumir aqui nos comentários ou mandar um e-mail para vidadefan@gmail.com. Tá certo? Espero vocês na próxima. Um beijo.